Isso desperta alegria em você? Desperta esperança no seu coração? God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Sabe por que o som destas chaves não trazem alegria ao seu coração ou esperança? É porque você está livre. Porque eu aposto, se você estivesse preso e ouvisse o som das chaves, certamente isso encheria o seu coração de esperança. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecado significa literalmente errar o alvo, mas não se trata apenas de errar o centro do alvo. Nós falhamos em acertar qualquer parte do alvo. A questão é que quando nós ouvimos a mesma coisa repetidas vezes, acaba se tornando banal e perde o seu real significado. Então, quando eu digo todos pecaram, a sua mente logo retruca. Já sei disso. Eu já ouvi isso em algum lugar. Só que nós não sabemos o quanto temos pecados e o quão envolvido com o pecado nós estamos. Do mesmo modo que um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós nascemos em pecado, nós crescemos em pecado e nós vivemos em pecado. O pecado é a única coisa que nós conhecemos com perfeição. E isso não nos causa espanto e não nos causa pavor, porque nós temos uma imagem distorcida de Deus. Nós vemos Deus como se ele fosse um tipo de Papai Noel ou um vovô bobinho. Mas nós nos esquecemos de que Deus, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É engraçado que o apóstolo Paulo dedica 3 capítulos do livro de Romanos para tratar da depravação humana. Os 3 primeiros capítulos, e eu imagino Paulo cavando uma cova e jogando uma pessoa lá dentro e começando a jogar terra em cima da pessoa. E quando a pessoa entra em desespero e começa a gritar, por favor, não, alguém me ajude. Então o apóstolo Paulo, de forma graciosa, revela as misericórdias de Jesus Cristo reveladas no Evangelho. Você já parou para pensar o porquê que o inferno tem duração eterna? Visto que nós vivemos poucos anos pecando e quebrando a lei de Deus. Ora, nós temos que entender que Deus, ele é um ser de infinita beleza, infinita perfeição, infinita honra. Todos os atributos de Deus são elevados de forma infinita. E um único crime cometido contra esse ser, da mais alta nobreza, toma proporções catastróficas e ecoa pela eternidade como um ato horrendo de rebelião. Nós temos a péssima tendência de enfatizar o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. De fato, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Só que nós esquecemos também de que Deus, ele é justo e de que Deus é santo. E quando eu digo santidade, eu estou dizendo uma santidade tão pura ao ponto de não conseguir suportar o cheiro do pecado. Deus, ele não tolera a perversão. Você sabia que o pecado fede para Deus? Pois é. E a palavra de Deus diz que a ira dele se acende contra aqueles que pecam, contra aqueles que cometem perversidade. Esqueça essa frase de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Certamente essa frase fica muito linda estampada em uma camiseta gospel, mas não condiz com as verdades das Escrituras. Imagine a seguinte situação. Deus está no dia da criação e diz, planetas entrem em órbita, e os planetas obedecem. Então ele diz, estrelas ocupem suas posições no céu, e elas obedecem. E ele diz, montanhas ergam-se, vales afundem, e automaticamente a terra corresponde à sua ordem. E ele diz, água, você virá até aqui, e daqui você não passará. E as águas obedecem o seu mandar. Então Deus se vira para o homem e diz, arrependa-se dos seus pecados. E o homem olha para Deus e diz, não. Você percebe
a gravidade da nossa situação? Mas há alguns que podem dizer, eu não sou tão mal assim. Pegue um cadáver em decomposição, pegue o seu melhor perfume e borrife o perfume sobre o cadáver. Qual cheiro você acha que vai prevalecer? Não, meu amigo, você não é tão mal assim. Você é ainda pior do que eu estou falando. A sua mente, no dia mais criativo, não pode conceber o quão mal você é. A coisa fica ainda mais grave quando você compreende que Deus ele é completamente o oposto a você. E que um dia ele irá julgá-lo dentro de padrões de perfeição que ele mesmo estabeleceu. E visto que Deus é o único que pode satisfazer os critérios de Deus, a sentença e o decreto dele com relação a você, pecador, diante do tribunal é apavorante. Hoje Deus com uma mão convida os pecadores ao arrependimento e com a outra mão ele retém as águas de sua ira e ele diz, venham, arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, sejam salvos. Mas vai chegar o momento que ambas as mãos serão abaixadas. E todos aqueles que não se arrependeram de uma vida nécia, de perversidade, se encontrarão diante das águas do furor de um Deus divinamente irado. Jesus, ele é a única forma de escaparmos deste terrível julgamento. E somente por meio da fé, nós seremos salvos. Portanto, creia e seja salvo. Seja salvo de você mesmo. Seja salvo da ira de Deus. Pessoal, as pessoas precisam ouvir isso. Então, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo. O homem não precisa de mais autoestima. Na verdade, nós precisamos de humildade e reconhecer que nós não somos tão bons assim. Se inscreve no canal. Deus os abençoe. Falou.